Irmãos queridos, Shalom, graça e paz, que Deus abençoe a todos e a todas, aos irmãos que estão aqui nesse auditório, nos ouvindo, e também a todos que nos ouvem pela internet, que Deus esteja te abençoando grandemente. Hoje é a nossa 7ª ministração e nós estaremos estudando sobre a justiça do reino de Deus, que fala justamente do caráter daquele que vai herdar o reino de Deus, que fala com respeito à característica daqueles que são cidadãos do reino de Deus. E para isso nós vamos estudar, como nosso texto base, o Sermão do Monte. Nós vamos estar dando uma olhada panorâmica no Sermão do Monte e nós vamos nos deter nas bem-aventuranças que estão no capítulo 5 e procurar, a partir do Sermão do Monte, compreender a vontade de Jesus para as nossas vidas, o que Jesus espera de nós. Então, vamos começar lendo o livro de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte está no livro de Mateus, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Vamos ver, inicialmente no versículo 20, vamos ver juntos. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nosso mestre está dizendo o seguinte: se a nossa justiça não for superior à justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós vamos entrar no reino de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que a justiça do reino ela é mais profunda, ela é interior, ao contrário da justiça dos escribas e fariseus, a quem Jesus o tempo todo chamava de quê? Hipócritas. Não é? Por que hipócritas? Porque a justiça deles era uma justiça exterior. Tudo que eles faziam para serem vistos pelos homens. Tudo aquilo que eles faziam era para aparecer. Por isso que Jesus os chamava de hipócritas. Porque a palavra hipócrita, não sei se você sabe disso, mas ela tem uma origem grega, na palavra hipócrites, que significa que tem a ver com os atores. Os hipócrites eram os atores da antiguidade que representavam por meio de máscara. Então, assim, o mesmo ator, ele pode representar vários personagens, basta ele mudar a máscara. Então, quando ele coloca uma máscara, ele está fazendo uma representação e escondendo o seu rosto. Quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, ele está dizendo que os fariseus, eles estão representando um papel, uma falsa espiritualidade. Por fora, eles eram sepulcros caiados, ou seja, aquelas lápides bonitas, com desenhos bonitos, cheios de flores, mas quando você abre uma lápide, ou seja, um sepulcro, uma sepultura, lá dentro tem morte. É exatamente assim que Jesus falava aos fariseus. Por fora, bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Essa é a justiça dos fariseus, a justiça exterior. Pelo contrário, a justiça do reino é uma justiça interior, diz respeito ao coração, diz respeito ao íntimo, diz respeito à vida nova que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Então, o que o texto está dizendo é que a nossa justiça tem que ser superior à justiça dos escribas e dos fariseus. Então, o Sermão do Monte, ele vai descrever o caráter, a maneira de viver e a justiça daqueles que vão herdar o reino de Deus. Essa justiça que tem que exceder a dos fariseus diz respeito a quem nós somos, e o que nós fazemos. Diz respeito a quem nós somos e ao que nós fazemos. Isso deve suplantar a justiça dos fariseus. Então,
O Sermão do Monte, na verdade, ele vai falar sobre o caráter, a ética, irmãos, a ética, né? A moral, a ética de cada um daqueles que vão entrar o reino. E uma coisa importante de você entender: tudo aquilo que o Sermão do Monte, que o reino de Deus requerer de você, é aquilo que o próprio reino de Deus dá para você. O reino de Deus só vai requerer de você aquilo que o próprio reino te dá. Compreendeu? Então, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, quem te concede essa mansidão é o próprio reino, é o próprio Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, é o Cristo que te dá esse caráter pacificador. Bem-aventurados os pobres em espírito, é o Cristo que te dá esse caráter de ser pobre em espírito. O misericordioso. Então, é importante entender que tudo aquilo que Deus requer de nós é aquilo que o próprio Deus nos dá quando Ele nos gera de novo. Entendendo o Sermão do Monte, dando uma olhada panorâmica, você pode verificar na tela. Do capítulo 5, verso 3 ao verso 12, o Sermão do Monte ele vai falar do caráter dos filhos de Deus: manso, misericordioso, pacificador, etc. Dos versículos 13 até o versículo 16, o Sermão do Monte vai falar sobre a influência que os filhos do reino devem ter no mundo. Eles são o quê? Sal da terra e são luz do mundo. Então isso está falando de quê? Da nossa influência, não é? Do versículo 17 até o versículo 48, trata da justiça dos filhos de Deus. Vai falar com respeito à questão da nossa justiça, como que nós devemos praticar a justiça. Do capítulo 6, versículo 1 ao 18, fala da piedade dos filhos de Deus, ou seja, se a tua mão der oferta, a tua mão direita, a tua mão esquerda não pode saber, não é? Se você der oferta, uma esmola a um pobre, o que a tua mão direita der, a tua mão esquerda não deve saber. Ao contrário dos fariseus que gritam, né? que proclamam. O que Jesus diz mais? Quando vocês jejuarem, vocês não fiquem aí tristes, né? Transtornados, não unge tua cabeça com óleo, lava o teu rosto, né? e jejua. Então fala da piedade dos filhos de Deus. Do capítulo 19 ao versículo 34, ele fala da prioridade dos filhos do reino. Qual é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Está lá Mateus 6,33. Olha quantas mensagens estão no Sermão do Monte. Cada tópico desse é uma mensagem. Do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 20, os relacionamentos dos filhos do reino. Ou seja, se eu vou trazer ao altar uma oferta e eu me lembro que meu irmão ele está triste comigo, então faz o quê? Deixa, né, a tua oferta ali, vai lá e reconcilia. Está falando o quê? De relacionamentos entre irmãos no reino, que estão vivendo o reino de Deus. E para concluir, o capítulo 7, verso 21 ao 27 vai falar da dedicação dos filhos do reino, né? Porque eles edificam a casa sobre a rocha. E aí então pode vir chuva, tempestade, transportar os rios, e a casa não vai cair. Portanto, essa é a divisão do Sermão do Monte. Eu pretenderei abordar alguns tópicos com os irmãos ao longo desse estudo. Hoje nós vamos estudar sobre as bem-aventuranças. Então veja bem comigo, o Sermão do Monte, quero chamar sua atenção para isso. Eu acho que a partir de hoje você vai procurar ler o Sermão do Monte de uma maneira diferente, porque o Sermão do Monte é a constituição e é a cultura do reino de Deus. Você sabe que todo reino, toda república federativa tem uma constituição, não é verdade? Seja ela presidencialista, seja ela parlamentarista, tem uma constituição. A constituição é a carta magna, aquilo que se espera de cada cidadão, né, daquela república. Exatamente assim no reino de Deus. O reino de Deus tem uma constituição, e essa constituição está claramente manifesta no Sermão do Monte. Sermão do Monte, queridos,
E é uma das partes da Bíblia que eu vejo poucos crentes lerem, poucas mensagens, mas ali está o cerne do reino de Deus, é a própria Constituição. E se é a cultura do reino, consequentemente é a contracultura desse mundo, porque esse mundo está na contramão de tudo que está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte diz o seguinte: se teu inimigo, não é, ele te ferir numa face, o mundo diz o seguinte: vai lá e quebra um dente do desgraçado, né? O olho por olho, o dente por dente, né? Vai lá, arrebenta com ele, não é assim? E tem muito crente vivendo isso, né? No espírito de vingança, né? Cantando assim: olha, quem te viu na prova, quem riu de você na prova, quando tiver na bênção, né? Vai estar lá, você vai estar se vingando. Esse é espírito vingativo, irmão. Nós devemos desejar, né, ver ninguém sofrendo derrotas. Nós temos que desejar que todos sejam abençoados. Então, se o teu inimigo tiver fome, diz o Sermão do Monte, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O mundo ensina o contrário, mas o reino de Deus é a contracultura desse mundo. Nós precisamos entender que Jesus nos ensina uma maneira diferente de viver da maneira que esse mundo vive. Se te forçar a caminhar uma milha, não é? O que o mundo diz? Desiste dessa pessoa, não é? Por que os relacionamentos se quebram com tanta facilidade? A gente é muito pouco longânimo, né? Com o nosso irmão, com o nosso próximo. Deveríamos ser mais longânimos, mais pacientes. Então a palavra de Deus nos fala com respeito a uma maneira de viver que é uma constituição para nós. E Cristo vai gerar em nós, e tem gerado em nós esse caráter. Como eu disse, tudo aquilo que o reino requerer de nós, o reino nos terá concedido. Porque, na verdade, o Sermão do Monte não é o teu caráter, mas o Sermão do Monte é o próprio caráter do Filho de Deus. Jamais nenhum homem viveu o Sermão do Monte, a não ser Jesus de Nazaré. Ninguém viveu o Sermão do Monte, ninguém praticou a justiça do reino, tal como o reino exige, a não ser o próprio Filho de Deus. E agora nós estamos diante de um aparente paradoxo. Qual é o paradoxo? Ora, como é que Deus vai requerer de mim uma coisa que é impossível de eu fazer? Não é verdade? Mas nisto está a salvação. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Por quê? Porque Deus trabalha com a substituição. Na cruz, ao invés de nós, Deus colocou Cristo. Na cruz, ao invés de nós, Ele colocou Cristo para morrer. E para viver, ao invés de nós, Ele também coloca Cristo. É por isso que Paulo disse em Gálatas, no capítulo de número 2, ele diz assim, versículo 19 e versículo 20: porque eu, mediante a lei, a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vejo nesse texto claramente a substituição. Paulo disse: bom, ao invés de eu morrer, ele morreu em meu lugar, então eu morri com ele. E agora, na hora de viver, não mais eu vivo, já que ele morreu em meu lugar e me levou a morrer com ele, estou crucificado com Cristo. Agora, para viver, não mais vivo eu. Então é uma substituição. O cristianismo é uma vida substituída. Sempre não eu, mas Cristo. Na cruz, não eu, mas Cristo. E para viver, não eu, mas Cristo. E como que isso acontece? Através da habitação do Espírito Santo, através da vida de Jesus. Portanto, queridos, o Sermão do Monte não é o meu caráter e nem é o seu caráter.
Meu irmão que me ouve em casa, minha irmã, você e eu, nós não somos misericordiosos por natureza. Nós não somos mansos por natureza. Nós não somos pacificadores por natureza, minha gente. Mas é o Cristo. Ele sim é o manso. Ele é o misericordioso. E Ele vive dentro de nós. Ele vive dentro de você. Então essa é a chave da vida cristã. A chave de que estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Então, a justiça que o reino exige é a justiça que o reino concede. Deus não é injusto de cobrar de nós algo que a gente não possa dar. Deus sabe que na nossa natureza humana só tem coisas ruins, não é? Porque o mal que eu não quero, esse eu pratico. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. A ponto de Paulo, em sua natureza humana, bradar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É a tensão que na nossa natureza humana nós vivemos, porque a nossa alma caída, ela nos impede, nos empurra para as coisas da carne, para as coisas que são inimizades contra Deus. Mas a vida no Espírito, quando você passa a viver no Espírito, pela fé, irmãos, isso não é uma coisa assim que você obtém pela força. Não é você que vai ser manso. Às vezes, a gente, quando a gente confia que nós seremos mansos, nós nos tornamos explosivos. Quando a gente confia que a gente vai ser pacificador, a gente vai promover violência. Não é verdade? Quando você passa a confiar muito em você mesmo, as coisas não dão certo. Mas quando você confia que Jesus é o teu Salvador, Ele vai te salvar. Por que você pensa que Jesus vai te salvar só do inferno? Não, Ele vai te salvar também, sabe de quê? Da ira, da violência, do espírito violento. Ele vai te salvar da explosividade que é latente na tua alma. Eu conheço crente que diz o seguinte: olha, pastor, eu sou crente convertido, só que eu tenho um problema. Eu só me converti do lado esquerdo, essa pontinha convertida, mas do lado direito eu não me converti, né? Então do lado direito eu abençoo os outros nocauteando. Não faça isso. Jesus é quem gera em nós esse espírito manso e misericordioso. Então, dito isto, vamos então dar uma olhada nas bem-aventuranças. Então, o que são as bem-aventuranças? Essa palavra, bem-aventurados, na sua Bíblia, significa abençoados, significa felizes, abençoados, felizes, bem-aventurados. É a mesma palavra que vai aparecer no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém do caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é nesse sentido, esse é o homem feliz. E Jesus nos dá a definição de quem são felizes. Então, nesse nosso mundo, feliz é quem tem. Feliz é quem tem posses. Mas no reino de Deus, a felicidade não vem pelo ter, mas a felicidade consiste em ser. Em ser. Bem-aventurados são. Essa é a definição de Jesus. Então, a primeira bem-aventurança está no capítulo 5, versículo 3. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, pobres em espírito. Muita gente pensa que pobre
aqui em Mateus tem a ver com não ter bens. Já inicio dizendo que não tem nada a ver com isso. O pobre aqui em Mateus tem nada a ver com a pessoa que não tem recurso financeiro ou não tem patrimônio. Porque ele está falando de pobre de espírito. Então não se trata de uma questão material. Ele não está falando dos recursos, dos valores que você possa ter. Ele está falando de algo no interior, no seu espírito. A palavra, lá no grego, ela tem uma definição muito interessante. Porque existem duas palavras na língua grega que são traduzidas por pobre. E Jesus escolheu a palavra ptoros. Essa palavra, ptoros, ela é diferente da palavra peres. Porque a palavra peres tem a ver com aquele que é pobre, mas ele trabalha para viver e tudo que ele tem é com muito esforço. Então é muito simples você entender, né? A maioria dos trabalhadores brasileiros ganham um salário mínimo, quando muito 2 salários mínimos, e com muito esforço consegue sobreviver, um verdadeiro milagre de sustentar suas famílias, tudo com muito sacrifício. Essa é a primeira palavra que define o pobre, mas não foi essa palavra que Jesus usou, porque, veja bem, essa palavra a pessoa trabalha e com esforço ela consegue alguma coisa, pagar com as suas contas. Essa segunda palavra, ptoros, tem a ver com a indigência total. Indigente. A pessoa está num estado de penúria e de indigência completa que beira a mendicância. A palavra usada como humilde de espírito é uma palavra que define alguém que está numa completa, no caso do pobre de espírito, uma completa consciência da sua penúria aos olhos de Deus. Alguém que reconhece que não tem recurso nenhum no seu espírito para salvar a si mesmo. Alguém que sabe que está completamente pobre, desprovido de recurso e que sabe que somente Deus tem os recursos para salvá-lo. Quando Jesus disse, lendo no texto de Isaías 61, na sinagoga, que ele veio para trazer boas novas aos pobres de coração, aos pobres de espírito, são aquelas pessoas que sabiam que não podiam se justificar aos olhos de Deus pela prática da lei. Daqueles que sabiam que não tinham a menor condição de salvar a si mesmos pelas suas obras e que se encontram no estado de falência espiritual. Porque eu quero dizer uma coisa para você que me ouve. Enquanto nós não reconhecemos a nossa falência espiritual, o Senhor não poderá nos salvar. Então, o pobre de espírito é aquele que coloca completamente em Deus, nunca em si próprio, a sua confiança. Porque ele sabe que somente Deus tem em seus recursos infinitos meios para salvá-lo. Os fariseus não eram pobres de espírito, porque queriam se justificar pelas suas próprias obras, pelos seus feitos, para que os homens vissem. Jesus sabia que não podia salvar pessoas assim, mas que somente o pobre de espírito, aquele que reconhece que somente Deus pode suprir a necessidade mais profunda da sua alma, que reconhece sua pobreza interior e reconhece os recursos infinitos e abundantes da graça de Deus. Então, o pobre de espírito é aquele que vem à presença de Deus como alguém necessitado. Ele não vem como quem está farto e satisfeito, mas ele vem como alguém necessitado, como alguém carente, como alguém que precisa da graça de Deus. Amém, irmãos? Qual é a promessa? Deles é o reino dos céus. Então, quem é pobre de espírito, esse tem o reino dos céus. É alguém que está esvaziado de si, da sua soberba e do orgulho. É aquele que se vê falido espiritualmente
e que é incapaz de salvar-se a si mesmo. Quantos estão entendendo isso? Quantos pobres de espírito? Né? Se você é pobre de espírito, você é herdeiro do reino de Deus. Vamos para a segunda bem-aventurança, que está no versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Segunda característica daqueles que vão herdar o reino, eles choram. É preciso dizer, que talvez nem todos tenham tido a oportunidade de estudar a língua grega, que essa palavra traduzida como chorar é a palavra mais forte no Novo Testamento para lamentar. Bem-aventurados aqueles que lamentam. É um choro que não só produz pesar no coração, pela dor, pela angústia de sua própria condição e da condição do mundo que lhe serve, mas é um choro associado com, um lamento, associado com um choro. Então você chora ao ver a condição de uma humanidade que está distante de Deus. Você chora ao ver um mundo tão injusto, de tanta injustiça, violência, desigualdade, onde sempre que leva a pior é sempre os pobres, é sempre aqueles que estão colocados à margem da sociedade. Uma sociedade que produz a desigualdade, que produz a violência. Não é? Então, aquele que vê tudo isso, ele não pode estar completamente feliz. Irmãos, a verdade é que é impossível ser completamente feliz nesse mundo. Nós podemos experimentar um nível de felicidade e alegria no Senhor, não é? Mas a nossa alegria somente será completa quando novos céus e nova terra se manifestarem. Porque enquanto a gente viver, não é, numa sociedade extremamente injusta, extremamente opressora, extremamente desigual, aonde existe tanta idolatria, tanto engano, aonde nossos jovens são arrastados aos vícios, não é? Tanta juventude, tantos jovens se perdendo suas vidas, no frescor da sua mocidade, os homens se dobrando diante de ídolos. É impossível ser completamente feliz. Mas aí está a justiça do reino. Nós, de um lado, nós somos felizes, mas de outro lado, lamentamos e choramos. Amém? É verdade? Então, somos felizes de um lado, mas de outro lado choramos e lamentamos. Porque a nossa alegria só será plena e total no grande dia que nosso rei voltar e estabelecer o seu reino de maneira definitiva. Então, é um pesar que traz dor ao coração, e é um pesar que traz lágrimas, descreve uma tristeza que não se pode ocultar. Por isso, choramos pelo nosso próprio pecado, choramos pelas nossas próprias falhas, e choramos por esse mundo iníquo. Mas a promessa é que nós seremos consolados com o mundo renovado, consolados numa sociedade justa, onde vai imperar a alegria, a justiça e a paz no reino de Deus. O reino de Deus, isso que deve mover a nossa vida, né? O reino do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é a mansidão? O que é ser manso? Primeiramente, é preciso dizer para os irmãos que esse adjetivo manso, ele só aparece 4 vezes no Novo Testamento. A primeira delas é no Sermão do Monte, esse texto que estamos vendo. Bem-aventurados os mansos. A segunda ocorrência está em Mateus 11. É uma referência que Jesus faz a respeito de si próprio, quando ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então quem é manso? Jesus, não é? Outra referência está em Mateus 21, versículo 5, quando ele fala uma profecia de Zacarias, onde o rei ele vem montado num jumento,
não é? E ele diz: eis aí vem o teu rei, manso e humilde, montado num jumento. Lembra desse texto? É uma referência, Zacarias profetiza a respeito do Messias. E a quarta ocorrência desse adjetivo tem em 1 Pedro, onde ele faz referência ao espírito das mulheres, né, de Deus, que deve ser, o adorno da mulher deve ser um espírito manso, não é? O adorno, o enfeite da mulher não deve ser joias, né? Mas um espírito manso e submisso. 4 ocorrências do adjetivo manso. Repara que 2 ocorrências têm a ver com Jesus, porque ele é manso, não é? Já o substantivo mansidão, né? Uma coisa é o adjetivo manso. O adjetivo manso aparece 4 vezes. O substantivo mansidão aparece várias vezes. E uma passagem muito conhecida está em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio e tudo mais. Então veja que a mansidão não é fruto da nossa natureza carnal, não somos nós que produzimos mansidão. Você já tentou ser manso várias vezes na sua própria carne, e você matou mansamente alguém. Você enforcou alguém mansamente já uma vez. Você quis ser manso no trânsito, né? Então você vai ser manso. Você está confiando que vai ser manso. Mas eu sou o cara mais manso que tem na face da terra. Aí você pega o seu carro e você vai dirigir. De repente, alguém lhe dá uma freada, uma cortada, né? Alguém lhe corta e entra na tua frente. E aí você mansamente explode. Você explode com toda a mansidão, né? E se vier falar alguma coisa, meu filho, ninguém viu, né? O leão manso que tem dentro de você, não é verdade? O tigre manso que tem dentro de você, não é verdade? E aí você, meu Deus, eu achava que a gente tinha vencido isso. Eu achava que eu já tinha superado essa fase. Isso te faz lembrar que você está, né, num corpo, né, falho, corruptível, né, e que ainda há uma natureza, né, pecaminosa dentro de você, né? Só que quem é manso é você, Cristo. Agora, à medida que você vai se entregando para Cristo, à medida que você vai por fé andando com Cristo e deixando Cristo trabalhar dentro de você, um milagre acontece, gente. Quando você menos espera, naquela situação que outrora você iria explodir, mais do que aquela bomba atômica que arrasou Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. De repente, você se vê tendo uma atitude tranquila, suave, dócil. Só não pense que foi você, foi Cristo em você. Porque é Cristo que vira a outra face. É Cristo que caminha a segunda milha. O Cristo que vive em você. É Cristo que dá de comer a quem te ofendeu. Que coisa difícil, não é, irmão? É você dar de comer a quem te fez mal. A nossa natureza humana quer virar. Nós somos vingativos. Nós somos explosivos. Mas o Cristo que habita em nós, Ele é manso. E Ele é humilde. E à medida que você vai andando com Cristo, esse fruto começa a ser gerado. Agora, só não fique soberbo achando que é você. Pense sempre o seguinte: quando eu explodo, fui eu. Quando a mansidão é Cristo. Aprenda dessa maneira, entenda dessa forma, não é? E quando Ele é manso em você, Ele te salvou de ser explosivo. Porque Cristo não quer somente nos salvar do inferno, Ele quer nos salvar do temperamento explosivo que nós temos. Eu não sei, né, se só com poucos casais, isso acontece com muitos casais, não é? Mas é muito fácil, né, o relacionamento começar dócil e de repente ele se transformar, não é, num relacionamento que fica quase que impossível. Por quê? Porque muitas vezes não estamos dando lugar ao Cristo.
a mansidão de Cristo. Essa palavra mansidão, ela tem a ver com uma suavidade que você passa a ter nas suas palavras, uma suavidade na maneira de reagir. É uma suavidade que não pode ser confundida com fraqueza. Tem gente que diz que o homem manso, ele é um homem covarde, e que ser manso significa não ter sangue nas veias. Não é isso. Confunde-se mansidão com falta de iniciativa. Não tem nada a ver. E com falta de reação, nada a ver. A mansidão, ela tem a ver com controle, com domínio próprio. Há um controle, um dos instintos mais baixos da natureza humana, mais primitivos. Sabe, quando você quer pegar um pedaço de pau, né, para bater na cabeça do outro, né? Os instintos mais baixos do homem das cavernas que habita dentro de você, sabe? Aqueles instintos mais baixos de quebrar o outro, quando aquilo surge, ou quer surgir, o Espírito Santo, ele entende? Ele controla tudo isso. Então, por trás de suavidade, existe a força do laço. Por trás da suavidade de quem é manso. Porque, na verdade, a Bíblia diz que aquele que controla seu espírito é mais forte do que um exército. A força, na verdade, não está na explosão. A força está no domínio próprio. Quando nós temos domínio próprio. Então, o domínio próprio tem muito a ver com a mansidão. Porque você domina. De repente até surgiu aquela vontade de esgarçar mansamente, de trucidar alguém. Mas o Espírito de Deus que habita dentro de você, não é? ele controla tudo isso, né? Ele sujeita tudo isso à autoridade do Cristo que está dentro de você, e você tem uma reação diferente. E você sabe o que vai impactar esse mundo? É justamente o caráter do reino dentro de nós, né? Essa maneira de ser que é própria de Jesus vista no mundo. O mundo vai ver, ele vai ver Jesus em nós. Então, o manso é aquele que entendeu que nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. O que é a justiça? A Bíblia diz que bem-aventurado não é aquele que tem fome de pão. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Muitos têm fome de pão, poucos têm fome e sede de justiça. Nós vivemos num mundo, irmãos, completamente injusto, um mundo completamente opressivo. E aqueles que são filhos do reino devem desejar que haja mudanças na realidade dos céus, que haja justiça. Justiça, em primeiro lugar, quando os homens se dobrarem a Cristo, é cumprida a justiça de Deus, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, e ver o mundo redimido. Esse, em primeiro lugar, é a justiça que nós devemos desejar, que os homens voltem-se para Deus e amem a Deus. O segundo nível de justiça que nós devemos desejar é a justiça que se dá no nível da sociedade. Eu acho que é impossível você realmente ser um filho de Deus e estar alheio ao que acontece ao teu redor. Uma sociedade completamente injusta, que marginaliza, que tem uma distribuição de renda perversa, concentração de renda exorbitante. A solução, a meu ver, não se passa, né, pela esquerda nem pela direita. Isso aí são soluções humanas, né? Eu não estou fazendo aqui nenhum discurso marxista, mas eu estou fazendo a apologia do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça. A Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não vai ter mais dor, mais pranto.
porque essas coisas vão passar. Então, nós devemos ter fome de justiça. E a igreja tem que ser uma igreja que milita pela causa da justiça. Amém? A igreja tem que ser uma proclamadora da justiça. E quando eu olho e leio os profetas no Antigo Testamento, todos denunciavam a injustiça. Todos denunciaram a opressão, a desigualdade, a iniquidade. Todos, não é? Até chegar em Jesus de Nazaré, que foi o maior de todos. Então, nós precisamos ser como Jesus. A Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser farto, ele vai ser saciado. A próxima bem-aventurança tem a ver com os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus. E quem é imitador de Deus deve procurar olhar como Ele é. Eu vejo Deus na face de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E Cristo mostrou que é ser misericordioso. É quando você se compadece da dor alheia. É quando você não é insensível de modo nenhum àquele que está ao teu lado. O misericordioso, ele se compadece da miséria do outro. Seja essa miséria espiritual, seja essa miséria material. Ele se importa, ele estende a mão, ele ajuda. Ele não julga, mas ele ajuda. O misericordioso é aquele que expressa na terra quem Deus é. Nós temos que ser uma igreja misericordiosa, uma igreja que estende a mão para ajudar, uma igreja que estende a mão para abençoar, uma igreja que estende o dedo para denunciar a injustiça, mas que estende a mão para socorrer o fraco, o cansado, o desvalido, o oprimido. Faz parte da natureza dos filhos de Deus se importar, sermos sensíveis. E a boa notícia do reino, querido, é que esses que são assim vão alcançar misericórdia. O misericordioso, ele vai alcançar misericórdia, porque aquilo que nós fazemos em relação ao outro, não é? Nós colhemos da parte de Deus. E tudo que o homem semear na carne, da carne ele colhe, e tudo que ele semear no espírito, do espírito, ele também vai colher. A próxima bem-aventurança está no versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados, porque verão a Deus. Os limpos de coração. Veja que não é uma justiça exterior. Veja, o fariseu parecia ser limpo. Isto é tudo para ser limpo. Ficou fazendo orações para os homens ouvirem, não é? Tem um texto interessante que está no Evangelho. Jesus, ele fala de dois homens que subiram ao monte para orar. E o texto tem uma expressão interessante que ele diz: o fariseu orava de si para si próprio. É aquela oração que ele fazia para ele. Ele não fazia para Deus, ele fazia para ele. Ó Deus, ele dizia, né? Eu não sou como esse miserável pecador. Porque eu, interessante, vai que ele fala a palavra eu jejuo 2 vezes por semana. Na verdade, ele estava falando aquilo para o pecador ouvir. Não era para Deus. Eu dou o dízimo de tudo. Eu oro tantas vezes. Então ele não é pobre de espírito, porque ele quer alcançar a salvação pelos recursos que ele tem. Ele jejua, ele ora. Compreendeu o que eu estou dizendo? Eu não sou como esse. E qual foi a oração do pecador? Diz o texto que ele batia no peito: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Ou seja, pobre de espírito.
Eu sou miserável. Se o Senhor me salvar, eu estou perdido. Qual dos dois desceu do monte justificava, gente? O pecador ou o fariseu? Isso significa que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas. Então, limpo de coração tem a ver com o nosso interior. Salmos 24, ele diz assim: quem é que vai subir ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e é puro de coração. Não é? Então, quem é que pode estar na presença? Quem é puro de coração, irmão? E um coração puro é algo que Deus te dá. Você não vai ter coração puro por você mesmo, mas tem coração de Davi que eu acho linda, maravilhosa. Eu acho que a gente deveria sempre meditar no Salmo 51. Ele começa dizendo, como alguém pobre de espírito: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, eu sou pobre, o Senhor é rico, e segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, porque eu pequei, tão somente contra ti pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Purifica-me com sopo, eu serei limpo. Lava-me, eu serei mais alto do que a neve. E lá na frente ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Então, um coração puro é Deus que cria. Nós deveríamos pedir isso a Deus continuamente: perdão pelos nossos pecados, e que Deus crie dentro de nós um coração puro. Quantos podem dizer amém? Pedir ao Senhor: cria dentro de mim um coração puro, porque Ele que faz isso. E Jesus diz que esse é bem-aventurado, porque esse verá a Deus. Versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é pacificador, gente? Quem promove a paz, quem reconcilia irmãos. É o contrário daquele que gera contenda, daquele que fomenta discórdia, daquele que quer mais a ver. Já ouviu alguém dizer assim: eu quero mais é que o circo pegue fogo? Já ouviu alguém dizer isso? Quer colocar um contra o outro? Tem 6 coisas que Deus abomina, 7 que Ele detesta. E Ele começa a citar, né, o que Ele abomina. E na 7 Ele diz: quem semeia contenda entre irmãos, isso Ele abomina. Ao invés de promover a paz, que é isso? Deixa para lá, nós somos irmãos em Cristo, todos nós falhamos, não é? Com a mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Se você cobra a perfeição do seu irmão, logo você vai ter que ser perfeito. Quem aqui é perfeito, gente? Perfeito é o Cristo, que tem esse caráter do Sermão do Monte. Ele tem esse caráter. Nós, se expressamos, é porque Ele expressa, irmãos. Eu não tenho como expressar isso, então isso não está na minha natureza humana. Isso é fruto do Espírito. Por isso que nós precisamos dar lugar a Cristo, porque onde Cristo vive e reina, não pode haver discórdias, não pode haver contendas entre irmãos, porque Cristo é o príncipe da paz, o Sar Shalom, o príncipe da paz. Então nós temos que ser promotores da paz, porque esses que promovem a paz são chamados de filhos de Deus. Não preciso nem dizer como são chamados os filhos, aqueles que promovem a contenda. Se os pacificadores são filhos de Deus, quem promove a contenda é filho de quem? Pois é. Próxima bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguição por causa da nossa fé, por causa do que cremos, não se iluda. O mundo não compreende sua fé. E não estranhe, quanto mais perto de Jesus você quer estar,
E quanto mais você quer trabalhar para Jesus, as pessoas que te cercam, que não estão na mesma fé, não vão compreender. E vão trabalhar para te afastar, para te entristecer. Compreendeu? Então é preciso entender isso. Então o texto diz que bem-aventurados que quem é perseguido. O irmão pensa que porque creu em Jesus, se ele creu em Jesus e entregou-se para Jesus, a vida vai ficar tranquila. Chega no trabalho, começa a encontrar hostilidade. Por quê? Porque você não está mais participando da roda de escarnecedores, porque você não está mais fazendo, né, o que os outros faziam. As pessoas não estão te entendendo mais e passam a te perseguir por causa da fé, porque o mundo nos odeia. É só isso. Eu não penso que o mundo te ama não, viu? O mundo te odeia. Se você é cristão, Jesus disse, não sou eu, o mundo vos odeia. Nós estamos aqui como ovelhas no meio de lobos. Compreendeu? Então a gente tem que entender isso. Nós não teremos unanimidade se não chegarmos. Entendeu? Não, as pessoas todas vão estar sorrindo porque a gente está pregando o Evangelho, falando, testemunhando de Jesus, porque ele viver como Jesus nos ensinou. Então, meus amados, por fim, bem-aventurados sois quando por minha causa, versículo 11, vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, não estranhe se você for perseguido, se você não está sendo compreendido, porque o Evangelho, ele coloca uma espada e muitas vezes separa pessoas que não estavam caminhando juntas. No entanto, nós sabemos que aqueles que vivem desse jeito, como o Sermão do Monte, vivem a cidadania do reino, tem a característica daqueles que têm a ética do reino, que tem o comportamento do reino e que tem o caráter do reino de Deus. Assim nós vamos concluir por hoje a nossa aula e a gente retorna na semana que vem falando um pouquinho mais sobre o Sermão do Monte e a justiça do reino de Deus. Que Deus te abençoe rico e poderosamente e eu guardo você mais uma vez neste canal Ministério de Jesus. Você pode encontrar os nossos vídeos ou em oevangelhodoreino.com. Até lá.